Olá, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória dentro do Pilates. Antes de mais nada, meu nome é Pedro, eu sou enfermeiro formado pelo Centro Universitário Luterano de Palmas em 2010. Atuo como enfermeiro do Saúde da Família e também na unidade de terapia intensiva. Como é que aconteceu essa minha trajetória para chegar até o Pilates? Então vamos lá. A primeira coisa foi a limitação física, né? Infelizmente, por volta do ano de 2018, eu estava sentindo muitas dores na coluna, mas até então eu achava que era normal, já tinha até me adaptado com a dor. Sabe quando você sente dor todos os dias, tanto para dormir quanto para levantar, você já levanta com dor, no decorrer do dia essa dor vai sanando, na verdade ela não sana, ela vai fazendo parte do teu cotidiano diário que você aprende a trabalhar com ela, aprende a suportar aquela dor. Só que a cada dia que passava, essa dor ia ficando mais intensa, né? Até que um certo dia, eu estava trabalhando num determinado órgão e deu aquele baque, bum, travou a coluna, parou. E eu não conseguia dar mais nenhum passo, né? De tanta dor que eu senti. E opa, algo está errado. Então foi aí que eu busquei um profissional, né? Fui no ortopedista, tive que tomar corticoide, medicação para destravar, medicação para dor, tremal e por aí vai. E aí fiz uma ressonância. Na ressonância detectou-se algumas hérnias e alguns desgastes na coluna, né? E mediante essas hérnias, não sei se foi depois que sabe ali que o problema existe, parece que a coisa ali intensificou, né? E fiquei muito tempo ali trabalhando e convivendo com essa dor. Fiz fisioterapia, melhorou significativamente, mas também não sanou o problema. Era algo que, assim, fazia fisioterapia, passava ali um tempo, voltava a dor de novo. Então, só a fisioterapia não resolvia a situação da dor, né? Daquela dor mais aguda, tendenciando a uma dor crônica. E aí o ortopedista me indicou a questão do Pilates, né? E aí eu fui buscar o Pilates, através do método Pilates. Houve-se uma qualidade de vida, porque tirou a dor, né? Amenizou significativamente as dores e eu consegui ter uma atividade diária com menos dor, né? A dor ela é limitante, a dor infelizmente ela limita, ela nos deixa mais irritado, mais estressado, nos deixa com dificuldade de desenvolver nossas atividades diárias. Então, através do método Pilates, me ajudou bastante a fortalecer essa coluna e a melhorar essas dores, né? O problema da hérnia de disco desapareceu? Claro que não, ele está lá do mesmo jeitinho, a hérnia ela continua lá. A diferença é o quê? É que com a atividade, em especial com o Pilates, me trouxe uma qualidade de vida no sentido de fortalecimento, né, da coluna, no sentido de readequar a posição, né? Então, assim, me ajudou no alinhamento postural. Hoje eu me encontro já com uma postura bem melhor do que eu me encontrava em 2018. Cheguei a fazer RPG também, o RPG me ajudou bastante. Tenho amigos fisioterapeutas que me ajudou muito nessa jornada, né? E o que acontece? O Pilates ele veio a somar nesse sentido da correção postural, fortalecimento, alongamento, melhoria da qualidade de vida, né? E no decorrer das atividades que eu fazia do Pilates, me veio assim aquela questão, nossa, o Pilates ele não é tão barato, tão acessível assim para que nós possamos ter acesso, né? Aí eu pensei assim, eu sou professor de capoeira, né? Praticava capoeira desde a minha adolescência, em 99, e aí eu falei assim, eu acho que eu vou então fazer o curso de formação em Pilates, para ver se eu trago uma melhoria para mim mesmo e também buscar um conhecimento para melhorar a atividade para os meus alunos dentro da capoeira. E aí eu busquei um curso de formação em Pilates, dentre vários encontrei o grupo Voo Pilates, né, que me abriu aí a oportunidade de estar fazendo o curso de formação. Em todo o site, em tudo quanto foi informação que se encontrava a respeito do Pilates, uma atividade voltada para o fisioterapeuta e educador físico, né? Eu falei, mas se me deu oportunidade eu vou fazer a nível de conhecimento. Então eu fiz o Pilates, quando eu fiz o curso de formação, eu fiz a princípio como conhecimento pessoal, né? Para melhorar para mim mesmo a atividade física, devido ser um custo relativamente elevado, né?
para as nossas condições aqui. Então eu resolvi fazer o curso de formação. E aí eu me inscrevi no curso de formação pela Voo em 2019. Né? Então em 2019 me inscrevi no curso de formação da Voo, o curso de profissionalizante em Pilates. E nessa turma eu era o único enfermeiro, né? O único enfermeiro dentro da turma da Voo. E tinha, se eu não me engano, 6 ou era 7 fisioterapeutas e 2 ou eram 3 educadores físicos, né? E tinha eu lá de enfermeiro. E aí o que acontece? Logo no início, antes de começar ali a aula, eu sempre gosto ali de conversar um pouco, estava conversando com o professor de Pilates, né? E aí eu perguntei assim para ele, será que não tem problema eu estar aqui na turma como enfermeiro e tal? Falou, não se preocupe não, né? Você vai ver que não é bem assim que a coisa funciona e que o Pilates ele é um curso livre. Eu, mas como assim um curso livre, né? Mas vamos lá. Então a primeira coisa que ele fez foi o quê? O professor da Voo fez uma roda ali entre os alunos e pediu para cada um se apresentando, falando quem era, sua formação, com que trabalhava, né? Essas questões. Então todo mundo veio falando e quando eu me apresentei como enfermeiro, todo mundo já arregalou assim o olho e ficou assim, melhor, mas como assim, enfermeiro no curso de formação de Pilates, né? Enfermeiro querendo fazer Pilates, enfermeiro no Pilates, olha, inclusive a dona lá do estúdio já virou para mim e falou, você não pode fazer o Pilates, você não pode estar aqui nesse curso, né? E começou aquele burburinho e o professor foi e acalmou todo mundo, falou, não, vamos primeiramente entender um pouquinho do processo histórico do Pilates. E aí quando ele começou a dar aula e a falar desse método da contrologia, como é que surgiu o Pilates, o que era o Pilates, quem foi o criador do Pilates, né, o Joseph, falou um pouquinho sobre a história do Joseph, e quando ele começou a adentrar nesse processo histórico do Joseph, eu não vou relatar aqui toda a história do Pilates, tá? Toda a história do Joseph, vamos falar assim os pontos mais importantes. Então assim, o Joseph ele era alemão, tá? Ele era alemão e ele foi para os Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Durante o seu desenvolvimento ele estudou ele era um autodidata, estudava bastante, estudou anatomia, estudou a parte da fisiologia, enfim. E ele desenvolveu esse método que hoje é conhecido como Pilates. Na época ele iniciou como a contrologia e hoje é difundido como o método Pilates. Só que o que é mais importante do processo histórico nesse sentido da enfermagem? Durante a Primeira Guerra Mundial, o Joseph ele foi extraditado, então ele foi devolvido dos Estados Unidos de volta para a Alemanha e ele ficou preso nos campos de concentração. Quando ele ficou preso no campo de concentração, né, quando ele foi exilado dos Estados Unidos e ficou preso nos campos de concentração, ele ficou junto com outros companheiros de cela. E ali dentro ele começou a prestar um cuidado, né? Então, devido a esse cuidado prestado, ele ficou conhecido como enfermeiro. Então, veja bem, ele não era enfermeiro, ele não era também fisioterapeuta, ele não era educador físico, mas devido ao processo do cuidar, ele ficou conhecido como enfermeiro, né? Algumas pessoas ali chamaram ele de enfermeiro pelo fato de cuidar. E aí, por esse fato de cuidar daquelas pessoas que estavam junto com ele naquela cela, foi justamente essas pessoas que tiveram menos comprometimento de saúde, né? Então ele começou a comprovar que o método dele ajudava na melhoria da qualidade de vida e na prevenção de doenças, né? E aí depois ele voltou para os Estados Unidos, ele conheceu a sua então esposa, a Clara Pilates, e aí porque esse enfoque na Clara? A Clara, ela era enfermeira formada, então ela era enfermeira de nível superior, formada, que abraçou essa causa do Pilates e que dava aula também junto com o Joseph no seu estúdio de contrologia, que foi o primeiro estúdio que ele abriu nos Estados Unidos. O Joseph ele veio a falecer, né? Os processos históricos, alguns dizem que foi devido a um incêndio, outros dizem que foi devido a uma pneumonia, enfim. Após a sua morte, a Clara Pilates ela deu continuidade ao trabalho do Joseph. Quer dizer o quê? Ela continuou dando aula, ela continuou gerenciando, tomando conta do estúdio. E aí o que ela fez? Ela reuniu os alunos mais antigos do Joseph, né? Que são conhecidos como elders, né? Então reuniu esses alunos mais antigos e autorizou e trabalhou junto com eles a difusão, né? Para difundir o Pilates pelo mundo, né?
Então a Clara ela teve um papel muito importante na difusão do Pilates, né? Ela que deu continuidade e que foi uma peça importante nesse processo de difusão do Pilates pelo mundo. Então veja bem, o Pilates dentro do processo histórico ele estava junto com a enfermagem. E aí todo mundo ficou assim, mas como aí, né? É um enfermeiro no Pilates, né? E aí ao mesmo tempo também ficando, mas poxa, mas se é um curso livre, se dentro do processo histórico tem a enfermagem, por qual motivo a enfermagem está fora disso? Então isso ficou, sabe, aquele pontinho de inquietação? Então ficou mexendo ali comigo. Então quando eu saí desse primeiro, o curso da Vô são 2 finais de semana, né? Então passou esse primeiro final de semana, eu fiquei com aquele dali, tipo aquela pulga ali atrás da orelha, ó. E aí, o que você vai fazer agora com essa informação? Aí eu, lógico, fui pesquisar, me aprofundar mais um pouco, né? E falei assim, bom, se o processo ele está dentro da enfermagem, eu vou atrás, né? E comecei a pesquisar. Pesquisei bastante sobre a atuação de outras profissões no Pilates. Não encontrei muita coisa, muito processo judicial, muita coisinha, muita dificuldade. Lembrando que um dos grandes difusores do Pilates não foi nem a fisioterapia e nem a educação física, mas foi os alunos da dança, inclusive os elders e quem mais iniciou ali na atividade na época eram bailarinos. E no Brasil essa situação do Pilates voltado para determinada profissão. E aí eu pesquisando, indo atrás, falei, deixa eu ver aqui o que os conselhos regionais falam. Entrei, fui em busca de alguns conselhos regionais e percebi que todos eles estavam negando a prática do Pilates pelo enfermeiro, até pela falta de conhecimento. Tipo assim, não buscava muito saber o processo, simplesmente falava, não é atividade nossa, né? Deixava ali de lado. E aí eu fui dar uma olhada no Corém de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, né? E outros, e um baseava no outro, tipo assim, não vamos mexer nisso não, né? A enfermagem não mexe com isso daí não. Aí o que eu fiz? Eu pensei, bom, então eu vou entrar e vou solicitar um parecer do meu conselho regional. Mas se os outros regionais já tinham negado, já tinham se posicionado contrário, eu resolvi entrar diretamente no Conselho Federal de Enfermagem. Então vou pegar aqui direitinho para poder não perder nada, tá? Então no dia aqui, ó, no dia 3 de setembro de 2019, eu solicitei aqui junto ao plenário do Conselho Federal de Enfermagem o parecer técnico com o tema de instrutor de Pilates, né? E aí coloquei todo o processo histórico que eu falei aqui agora para vocês, assim, resumidamente, mas na verdade eu coloquei todo o processo histórico, falando um pouquinho da atuação da enfermagem, do processo de enfermagem, e encaminhei para a Câmara Técnica do Conselho Federal de Enfermagem. Isso em 3 de setembro de 2019, quer dizer, logo na semana seguinte do meu curso de formação, né? E já fui logo solicitando. E aí comecei a acompanhar, fiquei acompanhando toda semana, todo mês eu mandava e-mail, ligava, ficava ali em cima, até que, graças a Deus, quando foi aqui deixa eu só pegar aqui direitinho, quando foi em dezembro, 18 de dezembro de 2019, eu recebi um e-mail, tá, antes dessa data, na verdade, né, mas a resolução ela saiu em 18 de dezembro de 2019, saiu o primeiro parecer, né, que foi um parecer conjunto, autorizando a prática do Pilates pela enfermagem. Então, no parecer diz o seguinte, olha só, ofício 3646 de 2019, né, Brasília, 18 de dezembro de 2019, ao senhor Pedro Ferreira de Souza Filho, aí tem aqui, encaminhamos para conhecimento o parecer conjunto número 112 de 2019 pela Câmara Técnica, COFEM, aprovado na reunião ordinária do plenário acerca do posicionamento do COFEM sobre a atuação do enfermeiro na área do Pilates. Então, veja bem, aqui tem todo o parecer, tá, da Câmara Técnica, o parecer conjunto, desde a consulta, olha, toda a base, né, da consulta, histórico, técnico, né, o histórico do método Pilates, a fundamentação e análise, né, do método, né, e dentro de tudo isso daqui, aí tem lá, eu vou ler só o finalzinho que fala a respeito da conclusão. Então, olha só, no final de tudo, quem tiver interesse depois pode estar pesquisando sobre esse parecer conjunto, tá?
que é o parecer 112 de 2019, que trata sobre a prática do enfermeiro no Pilates. Então, olha só, o que ele fala aqui da conclusão? Em posição, nesta reunião conjunta, né, do Conselho, o parecer é que o profissional enfermeiro devidamente capacitado no método Pilates pode atuar nesta área, tanto na assistência ao paciente, quanto na condição de instrutor, vez que tal prática não foi restringida a nenhuma categoria profissional. Recomenda-se ainda que, caso aprovado o parecer, seja encaminhado ao COREN São Paulo e ao COREN Goiânia o posicionamento do federal sobre o assunto, visto que emitiram pareceres com entendimentos contrários ao proposto. Por fim, colocamos-nos à disposição para a elaboração da minuta da resolução, normatizando o assunto, visto que os Conselhos Federais de Educação Física, CONFEF, e o Fisioterapia e Terapia Ocupacional, COFITO, já se posicionaram por meio da resolução para a regulamentação do Pilates dentro das suas profissões. Então, o parecer elaborado por Viviane Camargo, né, do COREN São Paulo e por aí vai. Então, veja bem, com este parecer aqui conjunto, nós tivemos a primeira abertura para a resolução, para que saísse de fato a nossa resolução falando sobre a atuação do enfermeiro dentro do Pilates. Aí, após essa discussão, essa liberação, nós tivemos também uma consulta pública falando sobre o tema. Não estou aqui com ela em mãos, mas ela teve também uma consulta pública, ficou um período aí aberto numa consulta pública sobre a atuação do enfermeiro no método Pilates. E tivemos um tempo depois, tá? A resolução, que é a resolução 675 de 2021. Essa resolução ela foi aprovada em 9 de agosto de 2021. Então ela fala o seguinte, ó, aqui tem toda a resolução na íntegra, tá? Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, dá uma olhada, pesquisa, resolução 675 de 2021, que fala sobre a prática do enfermeiro no Pilates. Então eu vou direto para também o finalzinho onde resolve, que aqui tem considerando a lei do exercício profissional, considerando os artigos, considerando a Constituição Federal, considerando todo o processo educacional e também de formação do Pilates. Aí vem aqui, ó, resolve. Artigo 1º. No âmbito da equipe de enfermagem, a prática de Pilates é privativa do enfermeiro, observando as disposições legais da profissão. Parágrafo único. Quando da assistência ao paciente, o enfermeiro deverá realizar o processo de enfermagem conforme a resolução do COFEN vigente. Artigo 2º. Fica o enfermeiro autorizado a abrir clínica ou consultório de enfermagem para o exercício da prática de Pilates e realizar o registro da clínica ou consultório no Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Parágrafo 1º. Clínicas de enfermagem por exercício da prática do Pilates ficam isentas do pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica, ART, e taxas de emissão de certidão de responsabilidade técnica, CRT. Parágrafo 2º. Nos consultórios para o exercício da prática de Pilates, não há necessidade de respectiva certidão de responsabilidade técnica. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, que se deu em 9 de agosto de 2021, né? E aí nós temos aqui no Diário Oficial, ele foi publicado no Diário Oficial da União, na seção 1, no dia 12 de agosto de 2021, a respeito da resolução 675 de 9 de agosto de 2021, ao qual regulamenta a prática do Pilates pelo enfermeiro. Então veja bem, hoje nós temos essa resolução, tá? Que é a resolução 675 de 2021, a qual nos dá total autonomia para o desempenho, para o desenvolvimento de nossas atividades frente ao Pilates. Então, se você tem dúvida com relação a esse processo, se você tem dúvida com relação aos caminhos da enfermagem dentro do Pilates, pode depois estar enviando aqui uma pergunta, tá? Encaminhando para o nosso Instagram,
@espaço Pedro Filho, tá? Que eu faço questão de estar respondendo e tirando as suas dúvidas inerentes à nossa atuação frente ao Pilates.